Olá, mais um encontro. Hoje o tema é bem rápido, a gente vai falar de bradiarritmias. Bem, para a gente lembrar que a gente vai falar de uma situação em que a frequência cardíaca ela está reduzida, então, logicamente, você vai ter uma alteração no comportamento da frequência cardíaca desse paciente e uma alteração eletrocardiográfica. A gente tem que relembrar alguns conceitos, né? E o conceito para a gente ver como qualquer coisa realmente está alterada é entender, na verdade, o que é o certo, tá? Então, o que é o ritmo cardíaco, aquele ritmo cardíaco fisiológico? A gente vai compreender a seguinte definição: é aquele ritmo que a gente chama do ritmo sinusal, em que a onda P ela está presente, ela é positiva nas derivações D1 e EVF, tá? Então, o eixo da onda P é um eixo que é positivo, vai ter uma onda P positiva em D1 e EVF. A onda P, ela sempre vai ter a mesma forma, sempre terá a mesma morfologia ao longo de todo o traçado. E toda onda P ela tem que ser precedida de um complexo QRS, porque a contração atrial, ela antecede a despolarização ventricular e consequente a contração ventricular. E um ritmo fisiológico sinusal, a gente vai entender que é um marca-passo cardíaco. E a frequência cardíaca no adulto vai estar em torno entre 50 a 100 batimentos por minuto. Então, um ritmo sinusal normal, ele vai estar entre 50 a 100 batimentos por minuto. E quando a gente vai falar então de alteração em que a frequência cardíaca se reduz, a gente chama isso de BRAD, tá? Então, uma BRAD, arritmia, algo não está realmente no valor adequado. E a gente geralmente costuma dividir em duas situações, que são as bradiarritmias sinusais, em que você tem um defeito ali próprio do nó sinusal, e nesse defeito do nó sinusal vai reduzir a frequência cardíaca, o estímulo ele pode estar com dificuldade de sair do nó sinusal, ter um bloqueio ali próximo ao nó sinusal, e geralmente vai gerar bradicardias e um QRS estreito ainda, tá? Isso se o paciente ele não tiver nenhum bloqueio cardíaco, um bloqueio de ramo, por exemplo, tá? E uma outra situação das bradiarritmias é o que a gente mais fica sempre querendo fazer os diagnósticos diferenciais, que são os bloqueios atrioventricular. Então, o problema está ali agora, no nosso nó atrioventricular. Quando a gente fala de bradicardias sinusais, a gente também tem uma gama de arritmias que a gente pode encontrar nessa classificação. Desde a própria bradicardia sinusal, que a gente pode lembrar dos grandes atletas, tá? Ou das pessoas que já têm começando um defeito realmente do nosso sinusal. A gente tem a própria arritmia sinusal, em que você tem uma frequência cardíaca, na verdade, ela é irregular, mas sempre com presenças de onda P sinusais, só que o ritmo se torna irregular. Isso é engraçado que é uma arritmia que às vezes você pode encontrar em eletrocardiograma de crianças, arritmias sinusais, tá? A gente também tem os bloqueios sinoatriais, porque assim como a gente tem o bloqueio do nó AV, a gente pode ter o bloqueio do nó sinusal, tá? Ou seja, porque para sair o estímulo do nó sinusal, esse estímulo, antes de chegar ali, ele tem todo um aparato para começar. E você pode ter um bloqueio ali naquelas fibras antes do nosso sinusal. E isso gerar um bloqueio também, tá? Assim, às vezes, como uma arritmia que a gente chama de pausa sinusal. Simplesmente, o nosso sinusal deixa e não funciona. E aí gera uma pausa. E pausas longas, às vezes, elas são perigosas, tá? Pausas longas, se o ventrículo ele não assume a frequência cardíaca, imagina o dano para o paciente, tá? E a síndrome Brad-Stack. Essa síndrome Brad-Stack é até um diagnóstico da doença do nó sinusal. Geralmente, o nó sinusal de um paciente costuma ser aquele perfil de paciente mais idoso, tá?
e que ele começa a dar defeito. Ele vai se manifestar com as inúmeras arritmias que podem ser sinusais, como a bradicardia, arritmia sinusal, bloqueio sinoatrial, pode ter pausa sinusal. Só que isso tudo vai ser intercalado com períodos de taquicardia, que pode ser mesmo uma taquicardia sinusal, pode ser uma fibrilação atrial, tá? E esse paciente, não tem como você tratar a taquicardia porque logo ele bloqueia. Geralmente é defeito mesmo estrutural por conta da idade. O tecido do nosso sinusal começa a ser substituído por fibrose, por degeneração. E isso faz com que, para você manter uma segurança nesse paciente, você tenha que implantar até um marca-passo. E os bloqueios atrioventriculares, né? O bloqueio atrioventricular que ele é dividido em primeiro, segundo e terceiro grau. E o segundo grau ele tem uma particularidade, que ele ainda tem umas subdivisões, que é o tipo 1, fenômeno de Wenckell-Beck, o tipo 2, o tipo que é de 2 para 1, o avançado ou sinônimo dele, que é outro grau, tá? Então, para a gente entender um pouquinho só das bradicardias sinusais, tá? A gente vai entender que bradicardia, a frequência cardíaca, ela vai estar menor que 50 batimentos. Você vai ter uma disfunção do nó sinusal, que pode se manifestar com as inúmeras, na verdade, arritmias, né? Desde a bradicardia sinusal, bloqueio sinusal, pausas sinusais e a síndrome braditática. E a gente denomina isso de doença do nó sinusal quando você tem essa disfunção marcadamente, mas o paciente tem sintomas, tá? Que é aqueles sintomas que vão gerar redução de débito, hipofluxo, a maioria das vezes hipofluxo cerebral. Então, o paciente vai começar a ter vertigem, tontura, sincopar, tá? E agora falando dos bloqueios atrioventriculares, para a gente desmioçar um pouquinho melhor isso. A gente vai ter os bloqueios atrioventriculares de primeiro grau. O de primeiro grau é simplesmente uma alteração fixa do PR. Nosso intervalo PR ele vai alargar 200 milissegundos, e significa que vai ser maior que 5 quadradinhos. Isso vai estar em todos os batimentos. Isso pode ser o quê? Fisiológico. Nem sempre vai ser denotar uma doença. Inclusive, isso pode acontecer com a gente dormindo, tá? Agora, o bloqueio atrioventricular de segundo grau, a gente tem 4 subtipos. A gente vai ter o MOBS 1, né, que é o fenômeno de Wenckell-Beck, em que você vai ter um aumento progressivo daquele intervalo PR no eletrocardiograma, tá? Até que, de repente, um bloqueia, tá? Isso é típico. Geralmente, o bloqueio MOBS 1 também é um bloqueio que a gente tende a ser que ele é mais benigno. Também pode acontecer com a gente dormindo, inclusive. Por conta, quando a gente dorme, a gente tem um aumento, na verdade, da nossa atividade parasimpática, tá? Nosso sistema, que é um momento de relaxamento. Então, o aumento da atividade parasimpática vai reduzir a frequência cardíaca da gente dormindo, inclusive pode gerar até alguns bloqueios, tá? Agora, o bloqueio MOBS 2, ele pode ser tanto fisiológico quanto, na verdade, patológico. Então, ele é um bloqueio mais perigoso. Do MOBS 2 em diante, todos os bloqueios eles são perigosos. O bloqueio 2 para 1, bloqueio avançado, tá? E não posso falar em bloqueio atrioventricular total, esse sim, mais perigoso ainda, tá? Que é o risco de morte súbita. O bloqueio MOBS 2, você vai ter um PR que geralmente ele tem uma alteração fixa ali. Inclusive, ele pode ter até o PR normal e de repente uma onda P, ela não conduz. É uma onda P bloqueada sem qualquer aviso, tá? Isso é perigoso. O bloqueio atrioventricular de segundo grau do tipo 2 para 1 é que, na verdade, o que acontece? Aí não há uma dissociação totalmente, porque o átrio, na verdade, ele ainda consegue conduzir estímulo, mas para ele conduzir estímulo, ele tem que gerar duas vezes, seria duas ondas P para ele conseguir conduzir um estímulo eficiente para o ventrículo contrair, tá? Agora, no bloqueio avançado, é que diferente do 2 para 1, é que aqui você vai ter além de dois estímulos de onda P. Você vai ter três, quatro, e quanto mais ondas P, piores, claro, com certeza.
o prognóstico até desse paciente, tá? Então, você vai ter um ritmo que você vai pegar um eletrocardiograma e vai olhar o traçado dele e vai ver que tem pelo menos umas 3 ondas phase para que uma consiga gerar um estímulo ventricular suficiente para ter uma contração ventricular, tá? Imagina, então, a bradicardia intensa que esse paciente não vai estar, na verdade, exposto, tá bom? E o bloqueio atrioventricular de terceiro grau, é a dissociação completa, tá? Aqui, átrio e ventrículo, eles realmente já não conversam mais, e átrio e ventrículo, eles simplesmente vão cada um ter a sua frequência, tá? E, na verdade, quem vai comandar a frequência cardíaca vai ser uma frequência ventricular, e frequências ventriculares, isso uma grande gama, a maioria das vezes, vai estar menor que 40 batimentos, tá? Aqui um desenhozinho, né, que a gente, toda vez que a gente tem que estudar, a gente vai fazendo um esquema para a gente poder entender melhor como é o traçado do eletrocardiograma, né? O eletro normal, né, que a gente tem a presença da onda P, segmento ali no intervalo PR, a onda, o complexo QRS, a onda T, de repolarização ventricular, e novamente, daqui a pouco a gente tem um novo estímulo elétrico para um novo batimento, tá? O que a gente vê aqui logo abaixo no bloqueio atrioventricular de primeiro grau? A única diferença é que o nosso tamanho do nosso P ao R, o nosso PR, ele está muito aumentado. Isso, no eletrocardiograma, que ele vai estar todo milimetrado, vai ter o quê? Mais de 5 quadradinhos entre o início da onda P e o início do QRS, tá? Vai ter mais de 5 quadradinhos, um aumento do PR e um aumento do PR fixo, tá? Agora a gente vai ver aqui o fenômeno MOPS 1, que é o BAV de segundo lugar ao MOPS 1. A gente vai ver que o nosso PR ele vai progressivamente alargando, se tornando cada vez maior, até que uma onda P ela não gera estímulo, ela é bloqueada, tá? Em contrapartida, a gente tem aqui embaixo agora o bloqueio atrioventricular de segundo grau, MOPS 2. O MOPS 2, o que a gente vê? A gente tem um PR até que, de repente, uma P bloqueia. E depois ele volta novamente, PR, PR. E o PR pode estar normal, tá? E simplesmente uma onda P, de repente, bloqueia, tá? E o bloqueio atrioventricular total? Esse é a dissociação completa. E o que a gente percebe? Se a gente for traçar uma régua de distância entre todas as ondas phase, a gente vai perceber que todas as ondas phase elas estão equidistantes e que todos os QRS estão equidistantes. E, inclusive, o que é patognomônico às vezes é de você perceber que uma onda P ela cai dentro de um QRS. Se cai dentro de um QRS, com certeza está dissociado. Isso aí é batata. Significa que o diagnóstico é de bloqueio atrioventricular total, de terceiro grau. E quando a gente fala de bradiarritmia, a gente logo pensa assim, marca-passo, né? Marca-passo, que é a nossa gama, e às vezes quando a gente está começando a trabalhar, a gente fica pensando nisso, né? Então, quem que vai precisar, na verdade, de marca-passo? Aqueles pacientes que, na verdade, vão ter os bloqueios e o que vão ser os bloqueios mais avançados. Aquele bloqueio que geralmente é no mínimo um MOPS 2 em diante. Os bloqueios de segundo, MOPS 2 em diante, depois bloqueio 2 para 1, o bloqueio de grau avançado, o BAVT, tá? E o paciente que vai ter sintoma. E necessariamente isso, às vezes você tem que avaliar os pacientes que têm as bradiarritmias e às vezes eles necessitam de medicações que são indispensáveis para a sua vida. Imagina um paciente que já tem uma bradiarritmia, mas ele tem uma insuficiência cardíaca que precisa usar um beta-bloqueador para melhorar a mortalidade dele. Às vezes a gente tem que pensar nisso também. Então, toda essa correlação. Tá? E na emergência, quando chega para mim um paciente com a frequência cardíaca baixa, a primeira coisa a gente tem que ter noção se o nosso paciente tem sinais de baixo débito, né? Assim que ele adentra na emergência e todo aquele cenário caótico, a gente tem que lembrar, olhar os sinais, o paciente já vai ter estratificado pelo menos com o amarelo ou o vermelho, esse paciente em si ele vai receber monitor, acesso venoso, pérvio,
Oxigênio terapia, em casos selecionados, isso se a saturação for menor que 92%, pelo menos, tá? E procurar. Será que esse paciente tem uma causa de uma bradicardia que seja reversível? Alguma intoxicação ou alguma coisa, por exemplo, uma hipoxemia grave, uma hipoglicemia, que justifica o paciente estar acidótico, estar hipercalêmico por alguma situação, tá? Já tenta procurar isso. E essa bradiarritmia, ela está me causando uma repercussão hemodinâmica? Eu vou ter que ter pressa? Porque às vezes você não dá tempo de você pensar, tá? Mas às vezes o seu paciente ele está hipotenso, sentindo dor no peito, uma dor anginosa, um paciente que tem insuficiência cardíaca e um paciente que desmaia. Tudo isso aí já é indício que o seu paciente ele não está legal. Aí esse paciente só logo pensa, vou tentar ver se ele responde à medicação mais rápida e fácil de fazer, que é só aspirar a ampolinha ali de atropina. Geralmente a gente tem ampolas de 0,25, 0,5, geralmente é mais frequente a de 0,5. E aí você vai fazendo a ampolinha e ver se o paciente responde à atropina, saber se ela foi eficaz. Você pode fazer até 3 miligramas. Ou seja, se a sua ampolinha for de 0,5, olha, você pode fazer até 6 ampolas, tá? E repetindo a cada 5 minutos, no caso, tá? E aí, foi eficaz ou não foi eficaz? Se não foi eficaz, já está no momento assim, se o paciente tem sinais de repercussão hemodinâmica, você tem que fornecer uma frequência cardíaca, porque a gente tem que lembrar que o débito cardíaco, a frequência cardíaca está relacionada, tá? Então a gente vai implantar um marcapasso transcutâneo, que são pais que você vai colar nesse paciente e você vai programar uma frequência, porque o marcapasso transcutâneo é uma coisa rápida. Você só cola, programa e já começa. Claro que o procedimento é doloroso, você tem que propiciar uma analgesia muito adequada para esse paciente. Ou não tem o marca-passo transcutâneo disponível, você já começa uma droga. Uma opção de uma droga endovenosa seria iniciar a dopamina numa dose de 2 a 10 microgramas quilo minuto, ou mesmo a adrenalina, tá? Adrenalina numa dose de 2 a 10 microgramas também por minuto e observar se isso foi eficaz. Mas geralmente, gente, tanto o marca-passo transcutâneo, que é um procedimento doloroso, quanto a dopa, quanto a adrenalina, tudo vai ser uma ponte, tá? Vai ser uma ponte para o nosso paciente até você conseguir passar o marcapasso transvenoso. Marcapasso transcutâneo é doloroso, dopamina e adrenalina, que tem atividade alfa, vai deixar os nossos pacientes sob o risco de fazer necrose de extremidade, são aminas, né? Então, se for possível, daqui a pouco a gente tem que passar o marcapasso transvenoso, tá? E, é claro, se possível, avaliação do especialista, do cardiologista, se possível, ou intensivista na situação, tá? Então, como a gente vai prescrever? Nosso intuito é aqui, a gente vai pegar essa atropina, lembrando que sempre olhe, na verdade, a apresentação da droga que você vai utilizar, porque as ampolas, às vezes, elas podem se manifestar, elas podem se apresentar diferente. Eu já vi ampola de 0,25, já vi ampola de 0,5, já vi ampola de 1 miligrama também por ml, tá? A mais comum é de 0,5 por ml. Se for de 0,5, você vai fazendo uma ampola a cada 3, 5 minutos, e a dose total você pode fazer até 3 miligramas, ok? No caso da dopamina, a gente pode fazer uma diluição padrão, ou você, na verdade, pode fazer a diluição que você quer, desde que você entenda como chegar na concentração da droga a cada ml, para você gerar a infusão ali entre 2 a 10 microgramas quilo minuto. Eu já deixo essa infusão aqui, porque às vezes é mais fácil da gente chegar ao cálculo, né? Por exemplo, a dopamina. Se você colocar uma ampola e numa solução glicosada aí de 200 ml, você já vai ter uma concentração da droga de 1.000 microgramas por ml. Aí, já com a concentração da droga já prontinha ali, é só você calcular a vazão que você quer de acordo com o peso do seu paciente. E também a gente tem a opção de fazer a adrenalina também. Para os pacientes, no caso das bradiarritmias, é adrenalina em infusão contínua, tá? Esse paciente você pode fazer também uma diluição, a diluição que você quer, desde que chegue em alguma concentração que você vá fazer a sua continha pelo peso do paciente.
Mas eu coloquei aqui uma solução bem mais fácil da gente fazer. Você pegaria 6 ampolinhas, cada ampola tem 1 ml, seriam 6 ml. Aí você dilui numa solução de 94 ml de solução glicosada ou fisiológica. Com isso, você teria 60 microgramas já por ml, tá? Então, as doses nas bradiarritmias de adrenalina variam de 2 a 10 microgramas por minuto, que não vai variar nem tanto pelo preço, é micrograma por minuto, tá? Então, você vai colocar ali de 2 a 10 ml hora na bomba, quando você for usar a adrenalina, tá? Eu preferiria ainda a dopamina, porque a dopamina ainda tem um efeito beta importante, tá? A adrenalina tem efeito em todos os receptores, alfa, beta, e, enfim. E a adrenalina é muito potente. Então, se você for pensar em a possibilidade de necrose de extremidade, lembre que a adrenalina ela pode causar. Então, todas essas infusões, se vocês forem utilizar tanto a dopa quanto a adrenalina, por favor, que faça em acesso calibroso, em acesso venoso profundo, se possível, tá? E a adrenalina, lembrando, né, gente, que a adrenalina é uma droga que é a droga do milagre, né? A gente ressuscita pessoas com ela, né? Então, e a adrenalina, ela é aplicada no choque refratário, quando a noradrenalina, por exemplo, no choque séptico passou a dose importante, você já começa ela com uma segunda droga para choque refratário. É a droga que, no caso de broncoespasmo, você tira o paciente, é a droga para anafilaxia, né? É a droga da PCR, né? Então, cada situação clínica, ela tem a sua aplicabilidade também, tá? E aqui a gente tem, na verdade, um fluxograma final que eu só queria deixar exemplificado que não basta a gente só estar diante de reconhecer a bradiarritmia, a gente tem que fazer uma boa anamnese e perguntar a esse paciente, indagar esse paciente se ele também não está fazendo uso de alguma coisa, tá? Por exemplo, você vai lá, faz o seu exame físico, procura sua anamnese, esse paciente chega, você realiza o eletrocardiograma, você logo avalia esse paciente, você tem que ir já em busca de possibilidade de causas reversíveis, né, dessa bradiarritmia, tá? Aí, no início, a gente já começa com uma atropina. E a gente viu que se há possibilidade de alguma causa reversível e de algumas causas de bradiarritmia ser por alguma intoxicação, principalmente medicamentosa, a gente tem o caso, por exemplo, dos bloqueadores de canal de cálcio, em que você pode usar cálcio. Você aumenta a concentração sérica de cálcio para ver se consegue reverter a bradiarritmia. Outra situação é intoxicação por beta-bloqueador. Você, por exemplo, pode usar o quê? Glucagon, EV. Você melhoraria essa intoxicação do paciente com beta-bloqueador. Ou paciente que está com a bradiarritmia por intoxicação por digoxina. Você pode usar um anticorpo antidigoxina, se disponível no seu hospital, tá? E aí você utiliza isso tudo. Se o paciente ainda permanecer com sintoma, você tem que avaliar, é mandatório, avalie o seu paciente se ele tem qualquer sinal de instabilidade, se ele está desmaiando, se ele está sincopando, se ele está tendo dor no peito, se ele está com sinais de insuficiência cardíaca, qualquer sinal de baixo débito. Aí não tem jeito, você logo tem que aumentar essa frequência cardíaca imediatamente. Você pode lançar a mão até do marca-passo transcutâneo ou das outras drogas, adrena ou ou adopa, desculpa. Adrena ou adopa, tá? Se isso não adianta, na verdade, é uma ponte até a gente poder instalar o marca-passo transvenoso, né? E outra situação, às vezes, que eu também falei, que pode ser, que pode te auxiliar até no manejo da bradicardia, por exemplo, nos pacientes que são isquêmicos. Os pacientes isquêmicos com síndrome coronariana, principalmente obstrução da coronária direita, porque a coronária direita ela gera um raminho do nó sinusal. O que acontece? Você pode utilizar a minofilina como uma droga para tentar reverter essa bradiarritmia no caso dos pacientes isquêmicos, tá bom? Então, por enquanto, por hoje a gente fica aqui. Agradeço a atenção de vocês, tá? Lembrando que o nosso livro, né, disponível na biblioteca virtual também da universidade. E a gente se encontra em breve para mais temas aí.